O mapa mental ele serve justamente para te guiar a fazer essa revisão, né? A revisão ideal, porque você pega no mapa mental apenas as palavras-chave importantes, ou então as frases-chave importantes, os tópicos importantes do conteúdo que você estudou. Então, cada palavrinha daquela que você vê na sequência do mapa mental, aí você vê aquela palavra, você começa, por exemplo, Niovace, né? Você começa a lembrar tudo lá. Você começa a lembrar que é obstrução das vias aéreas, né, por corpo estranho, né? Aí você começa a lembrar todos os detalhes, todo passo a passo, como que é o reconhecimento. Eu não vou falar tudo aqui para não é o objetivo aqui desse vídeo, mas você começa a citar tudo que tem ali, todos os dados que está elencado no reconhecimento, você começa a lembrar, tá? Você não vai olhar no material, você vai lembrar, tá? Vai lembrando, lembrando até esgotar ali o reconhecimento. Aí você vai lá nas condutas, né? Condutas, como que é que você faz na vítima adulta ou maior de 1 ano de idade, né? Então, todo aquele passo a passo. E aí, como que você faz na vítima inconsciente, tanto adulto quanto infantil, né? Então, todo aquele passo a passo ali todinho. Aí, quando você não lembrar mais de nada e você sabe que ficou algumas coisas sem lembrar, aí sim, aí que está o segredo, né? Olha a diferença da qualidade do estudo. Você não precisa ir lá rever o que você já sabe. Você vai lá em onde você não conseguiu lembrar. Vai naquele detalhe apenas. Vai ver só aquilo que você não conseguiu lembrar. E aí você vai lá e rever, tá? Na hora que você rever, você está reforçando no seu cérebro aquele conhecimento. Você está falando para o seu cérebro que aquilo é importante para você. E ele vai guardar na memória de longo prazo. Por que que você não deve revisar todo o material relendo? Eu vou te falar por quê. A partir do momento que você toda vez vai revisar, fica lendo todinho o material de novo. Ah, não, eu estou revisando. Aí fica lendo todinho o material. Aí lê de novo o material todinho. Sabe o que acontece? Seu cérebro é um armazenamento. A partir do momento que ele vê que está armazenado no seu papel, porque toda vez ele está vendo você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes aquele conteúdo ali já está guardado num papel, ele fala, para que eu vou guardar aqui se está guardado no papel? O ganho de conhecimento começa aí. Começa a partir do momento que você consolida o que você já sabe. Aquilo que você não sabe, justamente é só aquilo que você vai lá revisar. Que você vai lá reler, né? Reolhar, reobservar. A revisão, né? A revisão, na verdade, a revisão nossa que a gente precisa é relembrar. Tá? A nossa revisão é, na verdade, a gente relembrar. Por isso a importância do mapa mental. Que o mapa mental não vai te entregar o conteúdo todo, ele vai te entregar um roteiro para você fazer sua revisão. Vamos prosseguir aqui. Então, assim, ali mais embaixo, né? Quando você revisa, você traz de dentro para fora, né? E isso é um processo criativo. Quando você cria, você não esquece mais. Espaçar o conteúdo. Gente, o que é o espaçar o conteúdo? Eu estudei aqui uma matéria, aí eu fico vários dias sem ver ela, e aí depois eu pego e faço a minha revisão. Tento recordar, né? Isso é fantástico. Então, quanto mais você espaçar o conteúdo, mais o seu cérebro esquece. Lógico, ele vai dar aquela esquecida. Aí quando você for se recordar, então o seu cérebro ele vai trazer de volta, tá? Ele vai começar a pegar ali.
vai pegar na parte mais fácil que tem ali, ele vai lembrar, aí ele vai nas partes mais profundas, aí depois ele vai lá no profundo de tudo e vai puxar. Por isso que você tem que se concentrar, tem que ter calma para você lembrar de tudo, tá? E aí quando você lembra de tudo, quando você faz isso daí, né, ele reforça isso daí. E aí quando você já não lembra mais, aí você consulta aquilo que você não lembrou, aí sim está, você está passando por um processo criativo, né, e reforçando seu aprendizado. E aí sim, cada vez mais torna mais forte. Errar. Como eu tenho já frisado aqui de forma indireta, errar é maravilhoso errar. Mas como assim, professor, é maravilhoso errar? Errar é maravilhoso, porque é errar durante os estudos. A hora de errar é durante os estudos. Porque quando você erra, ali que está a oportunidade de você crescer seu desempenho. Você erra, você não tem que ficar decepcionado quando você erra. Você tem que ficar alegre. Você tem que ficar alegre. Eu vou te explicar por duas razões principais. Primeira delas, se você ficar contrariado porque errou durante um estudo, o que vai acontecer? Seu cérebro começa a liberar, seu corpo começa a liberar o cortisol. O cortisol, na verdade, ele é liberado na parte superior dos rins, né? Da suprarrenal, né? Glândula suprarrenal. Aí começa a ter um desequilíbrio, na verdade, começa a ter um desequilíbrio do cortisol. O cortisol desequilibrado, ele pode gerar estafa, fadiga, depressão, ele pode contrariedade. Ele gera um bloqueio até nas coisas que você sabe, você já começa a não lembrar mais. Então não fique contrariado. Essa é a primeira razão. A segunda razão, mais importante, é que quando você erra, você vai lá pesquisar por que você errou. E aí quando você pesquisa por que você errou, você vai aprender e não vai mais errar aquela questão, porque você vai consolidar o conhecimento. Então, ali embaixo, ó, uma memória formada depois de um erro, ela é cerca de 5 vezes mais forte do que uma memória formada por uma repetição. Então, justamente essa situação aí. Quando você erra, você pesquisa. Quando você pesquisa, você gera flashcards, né? Que toda vez que você se deparar com aquele assunto de novo, daquela questão, você vai se lembrar e não vai errar mais. Então, essa é a importância, né, de você responder muito questionário. Muito questionário. Erre bastante no começo. Depois você vai ver que você vai evoluir. Nas próximas vezes, você já vai começar a não errar mais. Você já não vai ficar mais naquela loucura, aquela dificuldade de tentar lembrar das coisas e não conseguir. Você já vai conseguir lembrar mais fácil. Cada vez que você responder uma bateria de questionários, você vai ver que você está evoluindo, que você está crescendo. Lembrando que as nossas baterias de questões costumam ser um pouco mais difícil do que costuma ser na prova, né? Aí você tem a sensação às vezes de não estar rendendo muito, mas fica tranquilo que vai dar certo, porque na hora da prova, lá no treinamento difícil, lá na hora da prova, guerra fácil, tá joia? Criar perguntas, né? Criar perguntas é uma coisa maravilhosa, né? Quando você cria perguntas, você também está consolidando conhecimento. Você gera
uma memória muito forte no seu cérebro, que o seu cérebro guarda ali na memória de longo prazo. Quando você cria uma pergunta, né, um exemplo de criação. Então, assim, é um exemplo de criação. Acabamos de ver que o processo criativo, né, ele é muito forte. Então, quando você pergunta, você aprende. Quando você erra, você aprende que estava errado e gera um flashcard que vai te lembrar sempre para não errar mais. Então, também é o mesmo princípio, né? Enquanto você responde um questionário lá, você aprende com seus erros. Criar perguntas é muito mais forte. Nós vamos ter vídeos ensinando vocês a criar perguntas, criar questionários, tá? Quando você cria um questionário, você começa a pensar igual à banca, né? Igual ao avaliador. Então você começa a pensar igual ele, porque ele também pensa, ele observa no conteúdo e vê na onde que ele pode fazer um peguinho ali. Então, a partir do momento que você começa a criar perguntas também, questionários, você começa também a parar para pensar na onde que eu posso fazer um pega aqui para mim na prova, né? E ali você começa a se fortalecer, tá joia? Desenvolva metas de curto prazo. Aqui está o segredo, pessoal. Vou ler aqui e vou explicar. Aqui está mais um segredo. Sempre que atingimos objetivos, nosso corpo libera doses. Presta atenção nisso. Sempre que atingimos objetivos, nosso corpo libera doses de dopamina, que atua nas atividades motoras, sensações de recompensa, comportamento e atenção. Comportamento e atenção, tudo imprescindível para o aprendizado, para você reter conteúdo, reter aprendizado. Então, a dopamina é de extrema importância na nossa vida, principalmente na nossa vida de estudo, né? Então, o que acontece? Eu vou explicar para você aqui. Se você chegar e começar a falar, não, eu tenho que estudar e começa a pensar assim, na quantidade de matérias que você tem que estudar, começa a olhar lá para frente, você já está olhando a longo prazo. Não faça isso não, senão você vai estar se sufocando, tipo aquela sementinha que o bom semeador jogou e caiu no meio dos espinhos. E a plantinha começou a crescer e começou a ser sufocada pelos espinhos e não prosperou, tá? Não faça isso não. Então, quando você chega, igual eu estou falando aqui, já olha aquela quantidade ou começa a pensar nos seus concorrentes, né? Fala, nossa, eu tenho concorrente demais. Para com isso daí. Começa a se focar em pequenas conquistas, né? Passo a passo. Coloca objetivos diários. Esqueça meta a longo prazo, tá? Começa a ter seus objetivos diários. Primeiro objetivo diário, ter um estudo de qualidade, né? A vitória não é sempre do que corre, do mais veloz. A vitória também pode ser do mais lento. Muitas pessoas, talvez todos conhecem, né? Conhece lá no caso a historinha lá da lebre e da tartaruga, né? Que a lebre sai disparada, mas a tartaruga que ganha. Então é o estudo de qualidade. Então já começa aí, você não se precipitar, você fazer metas diárias de estudo, né? Então fala, ó, hoje eu vou estudar o conteúdo tal, né? E eu vou responder uma bateria de questões, né? E eu vou construir algumas questões dentro daquela matéria do assunto que eu vou estudar hoje. E eu vou montar o meu mapa mental, né? E depois eu vou tentar lembrar de cabeça também. A partir do momento que você começa a fazer dessa forma, aí passa
durante o dia, você estuda aquele horário, você termina a sua primeira meta, que é aquele conteúdo. Vamos supor restrição de movimentação da coluna vertebral, RMC. Você estuda aquele conteúdo daquele dia, só RMC. Beleza, você estudou, você respondeu os questionários dos vídeos, aí você procura mais questionários, não encontrou mais questionários sobre RMC, procura nas provas anteriores, né? Procura em algum simulado que você consiga com algum colega. Beleza, esgotou? Aí agora você cria suas próprias questões. Faça aí pelo menos 3 questões sobre o assunto e responda. Aí depois você cria seu mapa mental. Aí você começa a tentar relembrar de todo o conteúdo. Aí você pega e revisa. Então, primeiro ponto, na hora que você termina a sua primeira meta, que é estudar, né, você fazer a leitura ativa do conteúdo de RMC, já vai liberar uma dose boa de dopamina, a sensação de conquista, sensação de conquista. Aí, segunda etapa e segunda descarga de dopamina é quando você responde as questões dos vídeos, né? Já é a segunda, você conseguiu a segunda meta de curto prazo. Aí você pega e vai procurar outras questões relativas ao mesmo assunto, né? E vai responder as questões. Nova descarga de dopamina, nova descarga de sensação de conquista. Aí por fim, você faz o seu mapa mental. Você termina o seu mapa mental. Aí você recita seu mapa mental. Só de você terminar seu mapa mental, nova descarga de dopamina, nova sensação de conquista, novo fortalecimento de seu ser, de sua alma, de sua mente, né? Uma mente forte para vencer, né? Então, a mente preparada. Então, em primeiro lugar, né, para tudo isso daí, de suma importância, você vencer sua ansiedade. Tudo isso que eu falei aqui, você já patrolou sua ansiedade, você já detonou sua ansiedade. Acabou, acabou. Você colocou metas de curto prazo, você está tendo estudo de qualidade, tá? Então, acabou essa história de olhar a longo prazo, de ficar apreensivo, tá? Detalhe, vencedor, aqueles que começam antes, tá? O procrastinador, ele é um nato perdedor. O vencedor, ele começa antes. Então comece agora os estudos, tá? Não deixe para quando chegar perto e virar um desespero mesmo, porque aí vai deixar para estudar muita coisa em pouco tempo. Aí vai estar tudo ao contrário, né? Então aqui não. Aqui você vai começar mais cedo. Você vai fazer as estratégias nossas, que a gente está passando tanto nesse vídeo quanto nos demais, né? E você vai ser um vencedor. Você vai dominar. Ou seja, só de você fazer isso automaticamente, sem você perceber, você já patrolou já sua ansiedade, que é uma das principais causadoras de distúrbios do cortisol no seu corpo, que é aquele que gera todo mal-estar, toda dificuldade, né? Então eu vou falar mais sobre isso aí, da importância dessa questão do cortisol aí. Tem uma estratégia bacana, tem muita coisa bacana na hora da prova lá, já valendo, tá? Deixa comigo, conte comigo, eu vou passar tudo para você. Aqui nesse curso você vai ser um vencedor. Aqui nesse curso você vai vencer comigo. Aqui nesse curso vou passar tudo para você, tudo. Vamos continuando aqui para frente.
Ansiedade, eu acabei de falar sobre ansiedade.